O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 140. Que se deve pensar na teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Resposta dos espíritos. Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Questão 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Resposta dos espíritos. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Nota de Allan Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede, desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Comentário do Espírito Miramês. O espírito é indivisível e imortal, e essa notícia nos anima e nos enche de esperança, nos fortalecendo em todas as atividades que o bem possa nos proporcionar. A imortalidade do espírito, a sua comunicação depois do túmulo e a reencarnação, quantas vezes forem necessárias, são uma força a nosso favor, provando assim o amor de Deus e a sua justiça para conosco. Continuando com o Espírito Miramês, ele nos diz: os antigos videntes achavam que a alma se dividia, por tomar o efeito pela causa. Ao verem o espírito tomando formas diferentes e até se dividindo quando conveniente, propuseram a teoria da divisibilidade da alma, dizendo que essa tomava corpos inferiores, na escala dos próprios animais. Tomavam o perispírito, ou mesmo o fluido vital, por espírito. Agora que se conhece a função do perispírito e, por conseguinte, do fluido universal, que ativa nos homens os órgãos, retiram-se as dúvidas, compreendendo que o espírito é imortal e que a vida pode continuar em toda parte. Nossos comentários. Nós espíritas, nós já sabemos através dos estudos que nós somos seres espirituais individualizados, indestrutíveis e imortais, criados para aprender e crescer na seara divina, sempre caminhando em busca da nossa felicidade. Estudamos também, amigos, que o fluido vital, sim, é divisível e provém do fluido cósmico universal. Pois é, Regina, sabemos também que é o fluido vital que dá vida à matéria orgânica e que a alma atua sobre esse fluido vital para gerenciar toda a movimentação dos nossos músculos, órgãos, fazendo com que tudo se processe devidamente, ou seja, ativando no corpo material todas as funções físicas e biológicas. Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Deus nos fez semelhantes a Ele, portanto, com todos os atributos de vida. E as suas mãos puras nunca poderiam dar nascimento à obra imperfeita. Entretanto, Ele traçou uma trajetória para todos os seus filhos, de maneira a exigir os seus esforços na conquista da felicidade. E Miramês ainda nos diz: cada vez
que cresce a inteligência do homem, cada vez que o espírito se eleva, ele se integra mais na verdade e a própria ciência o ajuda na compreensão das verdades imortais. Pois é, Martinha. E o Miramês continua afirmando que o Espiritismo é uma ciência dotada da mais profunda religiosidade, com consequências filosóficas, de modo a entender e ensinar aos seus profitentes a ciência da vida e a revelar todas as leis naturais criadas pela divindade. É nessa revelação que acabamos compreendendo o que existe no campo espiritual, o trabalho dos espíritos e a assistência dada por eles aos homens. Ainda mais, o Espiritismo, ensina os processos mais acertados da comunicação entre os dois planos e as diretrizes que se podem tomar para as comunicações com os benfeitores da humanidade. Trago agora os comentários do grupo do Núcleo de Estudos Vinha de Luz. Meus amigos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 13, Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre os atributos de Deus. Após a resposta dos espíritos, Kardec concluiu que Deus é eterno, imutável, imaterial, onipotente e soberanamente justo e bom. Pois, como explicaram os benfeitores, tais atributos são o que a nossa linguagem consegue abranger. Uma vez entendida a natureza de Deus, não se pode admitir que Ele cria algo ou alguma coisa ruim, ou de natureza imperfeita. Exatamente, Martinha. E continuamos aqui com os comentários do nosso núcleo de estudo, dizendo que Deus é tão perfeito e bom que nos criou dotados de livre arbítrio para que, através dos tempos, de encarnações sucessivas, pudéssemos evoluir adquirindo méritos, através de nossos esforços constantes e agregados à nossa vontade de correção, igualmente perene e incansável. Pois é, amigos, continuando aqui os comentários do grupo, Jesus veio à Terra quando chegado o momento de entendermos então a nossa natureza espiritual. Jesus trouxe o ensinamento que muitos acataram já naquela época, mas tantos outros ainda hoje continuam tão distantes dessa realidade em suas vidas. E constatando que poucos veriam e ouviriam as mensagens espiritualizadas, Jesus nos deixou a promessa, e foi cumprida, sobre o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Essa doutrina que nos ajuda a entender os seus princípios básicos, que são Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e, por fim, a evolução espiritual. Pois é, esses cinco atributos que você citou são exatamente aqueles que definiriam o verdadeiro espírita, o verdadeiro estudante da doutrina espírita. Enquanto a Regina falava sobre esses atributos, e tu também comenta, Paulo, eu pensei quando o Kardec então fala sobre a alma e tem essa dúvida de que ela poderia ser divisível, aqui neste trabalho de hoje, de várias formas nós tentamos colocar numa linguagem clara que ela não é divisível. E nós, estudando com o grupo, nós percebemos que os caminhos são diversos, que as opções são diversas, mas o espírito, a vida é uma só. Mas são muitas existências sendo único o espírito. Interessante a doutrina. Exatamente. Um espírito com muitas vivências. Isso. Comentários então do Espírito Miramês a respeito do que vimos falando até agora. A mediunidade é então a chave de toda essa doutrina. Se queremos usá-la bem, busquemos no Evangelho de Jesus os seus variados métodos, simples, mas profundos, de educação dos sentimentos. Surgem todos os dias novas etapas de esclarecimentos, novas lições que enriquecem o coração e engrandecem a inteligência. Logo que nos cientificamos de que a alma é imortal e que quando na carne podemos nos comunicar com os que já passaram para o outro lado da vida, anima-nos toda a vontade de viver, pois a ideia da imortalidade nos sustenta a esperança de que não há um fim.
E Miramês continua, Paulo, dizendo: procurando estudar, meditar e orar, buscando encontrar as equações do problema do espírito, encontraremos as lições cada vez mais claras e de fácil entendimento. É o batei e vos abrirá, é o buscai e achareis. Tudo é vida e nada morre. A semente é lançada ao solo para renascer e prosperar. É tão bom podermos estudar a doutrina dos espíritos, meus amigos, porque sabemos que a primeira necessidade do médium, como nos diz Emmanuel, lá no livro Consolador Prometido, na pergunta 387, é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo. Então, através dos estudos do Evangelho e principalmente colocando em prática as lições que dali retiramos, estaremos aprendendo a nos reeducar e identificar qual o melhor caminho nos conduzirá ao Pai. Sim, Martinha. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, nos esclarece, aspas para Joana, o exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Miramês nos relembra os passos a seguir: estudar, meditar e orar. E também nos diz que trilhamos o nosso caminho evolutivo com passos condizentes com a nossa vontade, com a nossa fé, com a nossa persistência rumo à evolução que todos devemos alcançar. E também quero encerrar aqui os nossos comentários com uma belíssima frase do Dr. Bezerra de Menezes, do livro Garimpeiros no Além. Mediunidade com Jesus é a porta de intercâmbio com o mundo espiritual, trazendo à humanidade sofredora a chuva de bênçãos que os benfeitores proporcionam aos seus tutelados.